Bom dia, quarto ano. Estamos aqui para mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Então, hoje teremos aula de português e geografia. Vamos então dar início à nossa aula de português. Hoje nós iremos falar sobre o uso das letras J e G. São letrinhas que confundem bastante na hora da escrita, porque ela tem pronúncias parecidas. Na verdade, o som são iguais, né? Mas a gente tem algumas regrinhas quando se usa a letrinha J e quando se usa a letrinha G, né? Que são as nossas consoantes. E essa dúvida se torna maior quando essa consoante se junta com as vogais E e I. Por quê? Porque tanto J como G, eles acabam tendo o mesmo som, né? O G e o J. No caso das vogais A ou U, já não ocasiona tanta dúvida, porque com o J nós temos o som já, jo, ju, e no caso do G, com as vogais A ou U, nós temos o som ga, go, gu. Então, a maior dúvida é referente ao uso da consoante com as vogais E e I, que no caso se torna a mesma pronúncia, o mesmo som, G e G. Então, nós vamos ver sobre esse conteúdo, ok? Ah, professora, mas tem muitas regrinhas, eu não vou conseguir guardar. Não tem problema. Nós iremos ver para vocês obterem essa informação maior, mas no caso, quando vocês tiverem muita dúvida na hora de escrever uma palavrinha e você não sabe se ela se escreve com J ou com G, a maior, a melhor coisa a se fazer, na verdade, é procurar um dicionário. Então, procure lá no dicionário a escrita correta, né? A grafia correta, né? Então, vamos prestar bastante atenção aí, então, quanto ao uso do J e do G, principalmente nos casos G e G, ok? Hoje, então, nós iremos trabalhar lá na página 50 e 51. Só que antes de darmos início lá nos exercícios da nossa apostila, eu quero compartilhar a tela com vocês. Então, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí, a professora colocou aí, ó, emprego das letras G e J, ok? Então, vamos lá. O uso da consoante G e da consoante J gera muitas dúvidas e causa muitos erros de ortografia, tá? Ortografia é a escrita, é a grafia correta das palavras. Isso ocorre porque essas duas consoantes, elas representam o mesmo fonema. Fonema é o som, tá? Quando formam sílaba com a vogal I e com a vogal E, sendo pronunciadas da mesma forma. Então, olha lá o que a professora acabou de dizer para vocês. O G com E e o J com E, eles formam o mesmo fonema, o mesmo som, né? G. E o G com I e o J com I, que forma G. Então, os fonemas são iguais. Então, por isso que ocasiona essa dúvida muito grande na hora de se escrever. Continuando aí. O uso de G ou J é feito maioritariamente com base do étimo das palavras. Ai, professora, mas o que é étimo? Étimo quer dizer a origem real da palavra, o significado real. Normalmente, quando a gente escreve uma palavra, ela tem origem ou tipo grego, né? Latino. Então, esse é o étimo das palavras, quer dizer a origem, da onde surgiu, a base, a origem da onde surgiu essa palavra, ok? Então, isso é étimo. Apesar disso, há algumas regras que nos ajudam a identificar a ortografia correta da palavra. Então, vou subir mais um pouquinho para vocês. Então, olha só. Como a professora falou. Então, apesar das regrinhas,
né? Aí você vai falar assim, mas eu não consigo gravar tudo isso. Não tem problema, é só para vocês terem essa informação, que existem regrinhas para se escrever, para tirar essa dúvida, se a palavrinha é escrito com J ou com G, ok? Mas eu não consigo gravar, então não tem problema. Então, o primordial é vocês buscarem o dicionário. Teve dúvida na hora da escrita? Pega o dicionário e vai tirar a sua dúvida, ok? Então, tira a dúvida no dicionário. Mas como que então eu vou conseguir escrever? Geralmente a gente consegue muito gravar, né, na cabeça. Então, quanto mais a gente lê palavras com J e com G, mais a gente vai guardar. Então, vai ficar automático, na verdade. Você vai lembrar aquela palavrinha escrita com J, aquela é com G, entenderam? Mas isso daqui é muito importante, tá? As regrinhas. Então, vamos lá. Nós vamos ver alguma das regrinhas. Então, olha lá. Primeiro, vamos ver quando usar G nas palavras. Então, a letra G, a consoante G. A consoante G é usada, então vamos lá, em substantivos terminados em agem, igem e ugem. Lembrando que quando eu tenho essas terminações no final da palavra, ela se chama sufixo, ok? Então, esses são sufixos, é como se tivesse a palavra lá no início e ela termina. Então, terminados em agem, então são sufixos. Agem, igem e ugem. E aí a professora colocou alguns exemplos. Então, com agem, passagem, com igem, vertigem e ugem, ferrugem. Aí a professora colocou alguns exemplos, ok? Depois, em palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Então, nós estamos aí, a sequência certinha das vogais. A, E, I, O, U. Então, tá lá. Ágil, égio, ígio, ógio e úgio. E aí a professora colocou. Então, vamos lá. Com ágil, eu coloquei pedágio. Com égio, sacrilégio. Ígio, vestígio. Com ógio, relógio. E com úgio, refúgio. Ok? Então, palavrinhas terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Então, vai ser sempre escrito com a letrinha G. Depois, continuando, em verbos terminados em ger e gir. Lembrando, o que são verbos? São aquelas palavrinhas que indicam uma ação, um estado de como se encontra a pessoa ou a coisa, o objeto, e fenômeno da natureza. Então, esses são os verbos. Então, em palavrinhas que são verbos terminados em ger e gir. E aí a professora colocou, proteger, fugir, fingir, ok? E aqui, em palavras derivadas de palavras escritas com G. Então, por exemplo, eu vou escrever uma palavra e eu sei que ela é derivada de outra palavra. E essa outra palavra, ela é escrita com G. Então, essa minha palavra também vai ser com G. E aí a professora colocou aí o exemplo, massagista. Massagista vem da palavra massagem. Então, se massagem é escrito com G, massagista também. Então, isso que quer dizer aqui, tá? Nesse tópico. Então, em palavras derivadas de palavras que são escritas com G. Ok? E agora, vamos ver o J. Quando usar J nas palavras? A consoante J é usada em palavras cujo étimo latino se escreve com J. Então, a mesma coisa, nós falamos lá sobre étimo. São aquelas palavras, a origem, da onde, a procedência, o significado real. Então, a origem da palavra, ok? Depois, em palavras derivadas de uma palavra escrita com J. Então, assim como lá no G, se eu for escrever uma palavra que deriva de outra que é escrito com J, então essa minha palavra também vai ser com J, assim como lá na regrinha do G. E aí a professora colocou um exemplo. Coloquei lá lojista.
Lojista vem da palavra loja. E loja eu escrevo com J. Então, automaticamente, como lojista é derivado de loja, então lojista também vai ser escrito com J. Continuando, em formas verbais de verbos terminados em jar ou gear no infinitivo. Lembrando, verbos no infinitivo é quando eu chamo o nome do verbo. Aí ele vai terminar em ar, ir. Ah, professora, mas como assim chamar o verbo? Por exemplo, a menina brincou no parque. O meu verbo aí é brincou. Brincou é do verbo brincar. Então, eu estou chamando o nome do verbo. E aí ele termina em ar. Então, isso é o infinitivo. Quando termina em ar, er ou ir. E aqui está falando que todas as formas verbais terminadas em jar ou gear, tá? Então, aí a professora colocou viajar, arranjar, lisonjear, tá? Então, são alguns exemplos. E em palavras de origem tupi, africana e árabe. Então, muitas vezes, a gente usa palavrinhas no nosso dia a dia que não é de origem portuguesa, na verdade. Ela tem origem tupi, africana e árabe. Isso a gente viu muito lá na nossa aula de história, né? Quando, com a chegada dos colonizadores, as culturas que nós herdamos. E uma delas foi o vocabulário. Então, aqui a professora colocou alguns exemplos de palavras, né? Ah lá, vou subir um pouquinho. Alguns exemplos de palavras tupi, de origem tupi, africana e árabe. Aí eu coloquei lá pajé, jequitibá e genipapo. Então, todas essas palavras que têm esse tipo de origem, ela também é escrita com J, certo? E aqui a professora colocou essas duas palavrinhas, porque ela provoca muita dúvida sobre viagem com G e viagem com J, porque existe a escrita das duas formas, com as duas letras. Então, eu tenho viagem com G e viagem com J. Nossa, e quando que eu uso viagem com G e viagem com J? Então, tá aí, ó, podemos resumir desta maneira. Então, tá lá. Viagem com G significa um substantivo, tá? Por exemplo, vou fazer uma viagem no final de semana. É um substantivo. Vou fazer uma viagem no final de semana. Viagem com J é quando se torna um verbo. Então, do verbo viajar. Por exemplo, eles viajarão. Então, eu já sei que é com J. Ou, espero que viajem bem. Espero que na viagem ocorra tudo bem, né? Ou espero que viajem bem. Então, esse espero que viajem bem vai ser essa viagem com J, porque é um verbo, é do verbo viajar, tá? Então, espero que viajem bem. Então, é um verbo. Então, na frase, espero que viajem bem, é viagem com J. E quando eu falo, vamos fazer uma viagem, é viagem com G, porque é um substantivo, né? Substantivo, lembrando, são aquelas palavrinhas que nomeiam os seres em geral, ok? E viagem com J é um verbo, é do verbo viajar. Então, essa é a diferença entre a escrita dessas duas palavras, ok? O significado, né? A escrita e o significado são totalmente diferentes, ok? Então, vamos voltar aqui para a tela. E nós vamos lá para a nossa apostila. Então, abram lá na página 50. Página 50. Tá lá, letras G e J. Leia as palavras a seguir e responda às perguntas. Então, tá lá, sujar, sugar e surgir. As letras G e J, nas palavras que você leu, representam o mesmo som? Então, olha só. Primeiro eu tenho o som jar, depois eu tenho gar e depois eu tenho gir. O som é o mesmo?
Não. Então, vocês vão assinalar o quadradinho não. Letra B. Em quais palavras a letra G tem o mesmo som representado pela letra J? Então, eu tenho aí duas palavrinhas com G. Eu tenho sugar e eu tenho surgir. Qual dessas duas palavrinhas o G tem o mesmo som de J? Surgir. Lembra que eu disse que é quando eu junto com a vogal E e com a vogal I que o G fica com o mesmo som do J, certo? Então, a palavrinha é na palavra surgir a resposta. Então, em quais palavras? Então, na palavra surgir, ok? Continuando, página 51. Vamos lá. Presta bastante atenção aí, pessoal, e vão corrigindo, combinado? Então, vamos lá. 51, exercício 2. Nós temos aí algumas palavrinhas, então eu vou ler aqui. Gengibre, tangerina, figo, girafa, goma e galinha. Em quais palavras a letra G representa o mesmo som representado pela letra J? Lembrando, ela vai apresentar o mesmo som quando ela se junta com a vogal E e com a vogal I. Então, nós vamos ter gengibre, tá? Tangerina e girafa. Somente essas três palavrinhas representam o mesmo som da letra J. Gengibre, tangerina e girafa. Por que as outras não? Porque ela não tem o som de J. Nós temos lá figo, né? Não tem o som de J, goma e galinha. Então, essas três não têm som de J, ok? Então, escrevam lá somente as três que têm o som da letrinha J. Letra B. Nessas palavras, que vogais aparecem depois da letra G? Né? São aquelas duas vogais que a professora falou. A vogal E e I. Então, são as duas vogais que aparecem depois do G, quando ele fica com o som da letrinha J, da sílaba do J, G e G. Então, são as vogais E e I, ok? Terceiro exercício, complete as palavras com G ou J. Se necessário, consulte um dicionário. Foi o que a professora falou. Ah, mas eu não consegui guardar aquelas regrinhas. Não tem problema. É só uma informação para vocês ficarem sabendo que existem algumas regrinhas, ok? Mas o primordial é sempre consultar o dicionário. Então, aqui vocês terão que completar com G ou J e, se tiver dúvida, consulte um dicionário. Então, vamos lá, vamos fazer juntos. Vamos lá? Então, vamos lá. Vou fazer na ordem, tá? Letra A, letra B. Então, a professora não vai ficar falando a letra, vai só ler na ordem do alfabeto, combinado? Então, vamos lá. Jaca, J. Jogo, J. Monge, G. Mensagem, G. Relógio, G. Golfinho, G. Guitarra, G. Jeito, J. Gorila, G. Janela, J. Laranja, J. Tigela, G. Giló, J. Garagem, G. Gigante, G. Jiboia, J. Juventude, J. Arranjar, J. Gengiva, G. Gentil, G. Origem, G. E gente, G. Então, façam aí a correção, tá, pessoal? E o nosso último exercício da apostila de português, exercício 4. Escreva o nome do que está representado nas ilustrações. Então, na letra A, nós temos um
jacaré, com J, né? Para ficar já é o J, porque se for o G fica H. Então é jacaré. A letra B é um jornal, com J e L no final. Jornal. Letra C, cereja, com J também. Letra B, gato, com G. Letra E, garrafa, com a letrinha G, a consoante G. E a letrinha F, eu tenho uma gelatina, também com a letrinha G, a consoante G. Então, prestem bastante atenção, corrijam, ok? E vamos dar início à nossa aula de geografia. Vamos lá, geografia.